É uma satisfação enorme tê-lo, esse irmão aqui hoje, João Dias, que acredito que muitos já ouviram falar dele. Ele que já parece que tem mais de 30 anos, que faz esse trabalho, né? Então ele faz isso em várias casas. Às vezes ele vai no interior, onde o pessoal chama e tem disponibilidade de tempo, ele faz essa caridade, porque realmente é uma grande caridade você poder fazer essa comunicação, ser o intermediário, o médium, né, psicográfico. Nós queríamos falar sobre essa questão da mediunidade e nós, logicamente, teremos que referir um pouco ao livro dos médiuns. Para quem estuda o livro dos médiuns, e já leu e continua estudando, existem vários tipos de psicografia, né? E vários tipos de mediunidade, entre elas, é claro, a psicografia. Mas vamos remontar aquele tempo, quando Kardec começou a fazer aquelas visitas em várias casas, e parece que naquele momento a mediunidade estava acontecendo por várias partes do mundo. E de uma maneira que acredito que hoje não acontece mais. Alguém já viu uma mesa girante? Alguém já viu aí? Porque deve ser uma coisa meio espetacular, né? Aquilo ficar movendo, batendo, aquelas pancadas, né? Então assim, era um tipo de mediunidade, né? Os irmãos da espiritualidade estavam querendo mandar uma mensagem, mas era muito difícil, porque tinha que ter um padrão, tantas batidas significavam uma letra. Imagina para formar uma palavra em uma frase, né? Muito complicado isso. Com o passar do tempo, né, e me parece que não foi tanto tempo assim, aí inventaram a situação. Colocaram a cestinha de vime, é o que eles descrevem, né? Uma coisa meio interessante também. Furavam o fundo da cesta, colocavam uma pena, um lápis, algo que pudesse escrever. Aí ia fazer a reunião, o pessoal colocava a mão ali naquela cestinha e ela se levantava e ia escrevendo. Poxa vida, que coisa mais complicada também, né? Aquilo ali. Mas parece que precisava ter aquele efeito físico, né? Porque isso é um efeito físico, né? Para sensibilizar as pessoas. Olha, do outro lado tem vida inteligente, né? E é muito interessante que depois falaram assim, mas peraí, se a cestinha movimenta, será que não era mais fácil usar a mão do médium? Coloca no lápis ali na mão dele e aí a coisa flui de maneira mais tranquila, né? E foi assim que aconteceu. Eles começaram, lógico que naquela época também tinha a psicofonia, né? Existiam as entidades que já transmitiam aquilo pela voz, né? Como se fala, o médium de incorporação, né? Então, mas a psicografia, ela tinha um valor muito interessante, porque quando você fala, né, aí depois daqui a pouco pergunta assim, o que você ouviu, descreve exatamente o que foi falado. Logicamente você vai fazer uma síntese, né? E escrever, ainda mais o Kardec, que era um pedagogo, ele tinha que ter aquilo assim com bastante clareza, para poder depois compilar. Então, a psicografia começou a ser utilizada e tendo essa grande vantagem. Pois bem, eu não vou entrar em detalhes, gente, sobre a questão de mediunidade, porque o livro dos médiuns está aí para quem quiser estudar. E outros livros que foram escritos depois. Esta casa mesmo tem um estudo na quinta-feira, nós já fizemos vários estudos sobre essa questão. E logicamente, para você que tem as obras, pode fazer esse estudo que você vai ver vários tipos de mediunidade. Mas vamos nos ater à questão da psicografia. Basicamente existem assim os principais, né? Os 3 tipos principais. Seria o médium mecânico. Geralmente esse médium ele é raro, porque ele praticamente fica inconsciente daquilo que ele escreve, né? Então a questão
da influência, vamos dizer assim, do irmão escrevente, ou seja, o irmão espiritual que vai escrever, ele basicamente toma a mão, né, escreve, e nesse período ele fica inconsciente. Tem também o médium, aliás, tem o médium escrevente, o psicógrafo, né? O médium mecânico, como eu falei, que é pelo impulso voluntário, não tem consciência, e o médium escrevente semiconsciente, que é o mais comum, né? Ele está escrevendo, a mão dele está movimentando involuntariamente, mas ele tem consciência daquilo. Da mesma forma que tem muitos médiuns psicofônicos que, inclusive, filtra, né? A hora que o irmão vem falar através dele, ele filtra, às vezes até, de repente ele chega nervoso, quer falar algumas coisas, e o médium, pela sua educação mediúnica, ele consegue controlar isso de maneira consciente, né? Então, essa vamos dizer assim, o mais comum, né? Temos outros também, os médiuns intuitivos, né? Muitos escritores já fizeram várias obras por intuição. Fala-se que o Pietro Baldi, que é um filósofo, já escreveu várias obras, inclusive sobre a espiritualidade. Se me falha a memória, ele é italiano, veio para o Brasil e até acho que desencarnou aqui. Fez muitas obras difíceis até de ler, porque ele usa uma linguagem muito erudita. Ele fazia por intuição, mas ele estava recebendo aquilo, mensagens mesmo, né? Então, muitas vezes as pessoas também escrevem dessa forma, né? Tem outros tipos de médium, de psicografia. Tem uma psicografia que na verdade não é bem uma psicografia, que era aquela escrita direta. De repente você estava ali um papel e aquilo ia escrevendo, aparecia ali, né, a escrita. Qualquer semelhança com Harry Potter não é mera coincidência, né? Então é um efeito físico também muito interessante naquela época. E nessa questão da psicografia, quando eles começaram a desenvolver essa psicografia, que seja o médium utilizando o braço para fazer isso, com certeza houve um avanço muito grande, porque você tem toda uma rapidez, né? Você vê que, por exemplo, os médiuns que psicografam, normalmente eles escrevem com bastante rapidez, né? Quem já viu o Chico Xavier e outros, né? Eles escrevem muito rápido, né? Isso, por exemplo, numa obra, né? Tanto que o Chico escreveu quantos livros, né? Lógico, levou muitos anos, mas era realmente muito rápido aquilo ali, né? Tem uma coisa interessante também, que eu estava lendo alguma coisa na internet e eu descobri umas coisas interessantes, falando do Chico Xavier. Aqui em Goiânia, em 76, aconteceu um fato que acho que muita gente já ouviu falar. Houve um desencarne por acidente de arma de fogo. Dois amigos estavam conversando em casa e tal, de repente um deles vai lá, pega a arma do pai, né, e dispara essa arma contra, né, o seu colega, ou parece que o outro rapaz que pegou e disparou contra ele. Pois bem, aquilo ali houve um processo criminal, e aquilo estava correndo na justiça, e todo um processo ali. E nessa época o Chico psicografou uma carta, no qual esse irmão que desencarnou dava todos os detalhes de como foi o desencarne, né? E dizendo que ele, o amigo dele, não tinha culpa nenhuma com relação a esse crime. E me parece que foi a primeira vez que a justiça, né, no caso a justiça brasileira, aceitou como prova uma carta psicografada, né? E o interessante, a assinatura dele, depois a mãe comparou com a identidade, era idêntica.
Fizeram perícia, né? Exatamente, fizeram aquele exame grafotécnico, né? E constataram que era a mesma assinatura, né? E teve outros casos também, teve uma mulher de Anápolis. Teve um outro interessante, que o juiz, na época, eu acho que ele até desencarnou, me parece que é Orimar Santos, um caso semelhante também. Orimar de Bastos. Isso, obrigado. E ele disse que na hora que ele começou a fazer a sentença, ele estava, acho que em casa, não sei, de um caso semelhante. E aí ele começou, disse que até a terceira lauda era ele. Depois ele, entrou em transe. E quando ele se deu conta, 8 ou 9 laudas prontinhas da sentença. Aí ele falou assim, ué, como? Né? Ele era um médium. Ou seja, o irmão veio através dele e escreveu, né? E fez a sentença. E ele, como juiz, acatou, aceitou isso. Como tem a Associação dos Médicos Espíritas, também tem dos juízes, né? E acho que foi depois dessa época que a coisa ficou mais popularizada, o pessoal aceitou mais, né? Depois foi objeto de estudos, a gente entra na internet, você vai vendo tanta coisa, tem trabalhos, por exemplo, de TCC, de pós-graduação, de pessoas que utilizam esses casos, né, na área jurídica, o pessoal que faz direito e tudo, e sustenta essas teses. Pois bem, mas agora vamos voltar à questão que eu falei dos recados, né? E vamos explicar um pouquinho do processo, que é essa questão da psicografia. Dizem que é uma dificuldade enorme para que os irmãos desencarnados venham passar essa mensagem para as pessoas que procuram, né? O que acontece? Dias antes, né, desse trabalho, os mentores espirituais já preparavam todo esse trabalho, inclusive levando a presença do médium, é claro, espiritualmente, para aquela afinidade fluídica, né? Eles irem acostumando, porque não é qualquer um que está do lado de lá que tem essa capacidade também. André Luiz levou vários anos, né, para conseguir mandar as suas mensagens, depois as suas obras. Então você imagina um camarada comum que desencarna, o pai, a mãe, o filho. Você imagina a dificuldade que eles devem ter para participar de um trabalho desse. Então existe essa dificuldade, né? De sorte que, se você receber um recadinho, uma mensagem pequena que seja, gente, é uma grande bênção. Porque imagino eu que muitos que estão aqui hoje estão à procura mesmo de um alívio para as suas dores, né? Mas existem essas dificuldades e a gente também tem que entender isso. Então assim, você não pode também sair frustrado aqui e de repente porque não conseguiu, né, conversar ou receber, vamos dizer assim, a sua mensagem, porque o grau de dificuldade é muito. Pode acontecer também, um detalhe, as cartas, elas geralmente já são preenchidas, vamos dizer assim, daquilo que vai falar. A pessoa se prepara para isso, né? É como se fosse fazer um discurso, né? Aí o irmão chega aqui, mas a carga emocional é muito grande, porque às vezes ele está ali, sei lá, numa casa lá de apoio, numa colônia, e ele chega aqui e se depara com um ente, com o filho, com o pai, a mãe. Olha a carga emocional, e às vezes ele não consegue também. Olha só, preparou, foi, aproximou do médium uns dias antes, vem todo aquele preparo e chega aqui e não consegue também. Mas tem uma coisa interessante, que fala o seguinte: eles ficam aqui, enquanto o nosso irmão está psicografando, e depois que ele termina, que ele vai ler todas as cartas, esses irmãos aproximam
dos seus familiares. Olha só que momento fantástico. Você não recebeu a mensagem, mas ele está aqui pertinho de você. Bom demais, né, gente? É uma oportunidade única. E ele fica durante esse processo, né, até o término do trabalho. Então hoje é assim mesmo, né? Tem uma coisa interessante que o Chico falava. O telefone toca de lá para cá, né? Todo mundo acho que já ouviu essa expressão, não é mesmo? E é assim mesmo. Por quê? Por conta desse grau de dificuldade que tem, né? Então, pode acontecer também do próprio parente que está encarnado também não está preparado para receber, né? Existem vários fatores, gente. Por exemplo, tem vários desencarnes, né? Por acidente, por doença. Às vezes a pessoa vem hoje aqui, mas o ente querido está em tratamento, né? Ou às vezes ele está revoltado, não aceitou ainda a condição dele, quer nem saber de nada, como diz o outro, né? Às vezes foi desencarne novo, por acidente, ainda não aceita a ideia. Isso às vezes leva anos. Tem pessoas que aceitam com bastante facilidade, outros não. Aí você chega para receber uma mensagem, e aí ele nem vai estar aqui. Pode acontecer, não é mesmo? Às vezes até um parente que vem, vamos supor um avô, né? Vamos pela ordem cronológica. Geralmente os avós, os bisavós vão primeiro, né? Às vezes eles vêm também mandar um recado. Pode acontecer isso também. Aquele ente querido que seja lá o neto que desencarnou, vamos dizer assim, não está preparado, mas ele, como está desencarnado há muito tempo, já tem um certo preparo, ele vem e manda o recado. Eu estava vendo uma reportagem agora, recentemente, e acho que todo mundo viu essa reportagem do acidente da TAM. E esse acidente, que ceifou várias vidas, né? Acho que no total de 190 pessoas, aproximadamente. E teve uma senhora que hoje é espírita, inclusive, ela me parece que era católica, e depois de tanta angústia, de tanta agonia, de tanto sofrimento, me parece que o filho dela era, inclusive, era copiloto. E aproveitou esse voo, porque eles ficam de lá para cá, né, o Brasil inteiro, né? E estava nesse voo fatídico, né? Então ela dizendo que o que consolou ela foi as cartas que ela recebeu, né? E saber que o filho está se recuperando, está tudo bem com ele, tudo. Então isso realmente traz um alívio muito grande. Eu acho assim que quem já assistiu os filmes Mães de Chico, né? Cartas psicografadas. Mães de Chico eu assisti. Aí você vai ver quantas pessoas o Chico ajudou, né? Então é uma caridade muito grande, né? E ainda bem que tem outros médios, né? Como o João Dias, né? Tem, acho que é o Fernando Ben, que é um outro médio aí que também psicografa, e outros, né? Que dá continuidade a esse trabalho do Chico, né? E isso é uma caridade muito valiosa, né? Muito bom. E para a gente terminar, gente, mais uma vez, manter o silêncio em prece, né? E tem um trechinho da Bíblia que fala assim: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Isso está em Mateus. Então, gente,
A expectativa que às vezes a gente se cria em relação a uma reunião dessa, às vezes pode ser muito grande, mas não se desanime. Se hoje não acontecer, pode acontecer em outra oportunidade. Esperemos, né, Carlos? O Carlos é o nosso presidente, que o nosso irmão João Dias possa vir outras vezes aqui nesta casa, né? Quem sabe, vai que ele gosta da casa, né? De estar junto de nós, né? E possa voltar outras vezes. E assim não for dessa vez, será de outras, né? E no mais, vamos agradecer a oportunidade ao nosso Mestre Jesus. Vamos continuar em concentração, né? E quem sabe hoje é o dia, né? Pode desligar. Hã? Pode desligar o celular. Ah, sim, já falei sobre o celular já. Bom, a gente agora vai continuar cantando até o nosso irmão estiver preparado. Ele vai vir aqui para o salão, né? E durante esse período a gente vai continuar cantando aí. E agora só até ele chegar, podem cantar junto também. Ok? Então, obrigado a todos pela atenção e que a espiritualidade envolva todos com bastante paz, né? Conforte a cada um de vocês. Que assim seja. Vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Vossas falanges protedoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. Renascer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição. A nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor.
meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim dos dias, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar